A segunda parte da nossa aula é extremamente fórmulas. Fórmulas, fórmulas, fórmulas. E vocês vão ver que são fórmulas assim, putz, professor, é isso? É isso, gente. Simples e fácil desse jeito. Beleza? Então, primeiramente, vamos lá. Diluição de soluções. Então, vamos voltar lá para o nosso suco tangue do nosso almoço. Quando eu ia fazer suco, gente, eu fazia aquele suco, eu colocava o pozinho de tangue, eu colocava, tipo assim, 2 copos de água. Meu irmão queria me matar, porque ficava um trem forte pra caramba. E aí, o que acontece? Eu fiz lá meu suco tangue, por exemplo, eu trouxe aqui no exemplo pra vocês. Então, aí eu coloquei esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, é o pozinho do meu suco, e eu coloquei a quantidade de água. Mas o meu suco tá forte pra caramba, tá horrível. O que que eu vou fazer? Aí meu irmão vai lá, briga comigo, me dá um peteleco e coloca mais água nesse meu suco. Então ele adiciona um solvente, porque aqui a água é meu solvente, certo? Então ele coloca mais solvente nessa minha solução, nesse meu suco. E aí, com a adição do meu solvente, com a adição do meu solvente, o volume aqui aumentou, tudo bem? O que que eu quero que vocês prestem atenção? O meu soluto não mudou. Eu tinha, ó, 5 solutos antes e eu continuo com 5 solutos depois. 5. Qual foi a única coisa que mudou aqui? O meu solvente, tudo bem? O meu volume. Então, o que que a gente pode concluir? Concentração é igual a massa do soluto sobre o volume do solvente, certo? Se aumenta o volume do meu solvente, então, se eu aumento o volume do solvente, o que acontece com a minha concentração? Ela diminui. Faz sentido para vocês? Acho que faz, né? Aquela coisa da matemática, da fração, diminui de um lado, aumenta de um lado, diminui do outro, certo? Então é a mesma coisa. Esse diminuir a concentração significa o quê? O seu suco fica mais gostosinho, ele não fica tão forte, porque antes, aqui, ó, ele estava muito concentrado. Aí você adicionou o solvente, você fez uma diluição e aí ele ficou menos concentrado, ficou mais gostoso. Então, ó, aqui você tem uma concentração 1 e um volume 1. Aí você vai lá, coloca, aumenta o volume, então você vai ter um volume 2. E como a sua concentração vai mudar, você vai ter uma concentração 2 também. A gente consegue relacionar esses dois lados do problema. Você consegue relacionar. De que forma? Com essa fórmula aqui. Então, a concentração inicial vezes o volume inicial da sua solução 1 vai ser igual à concentração final vezes o volume final da sua concentração 2. Beleza? Dá para trabalhar de várias formas com exercícios assim. Tem pegadinha, tem de tudo. Então, a gente sempre tem que prestar atenção, como por exemplo, eu vou preparar. Então, ó, eu vou preparar. Se eu vou preparar, gente, quer dizer que é depois. Então, já é a situação 2, certo? Eu trabalho num hospital e eu só tinha solução de concentração X. Se você só tem, é aqui no início. Então, esses negócios de. Aqui, gente, é português, tem que prestar atenção no. Interpretar o exercício, para você conseguir identificar o que é inicial e o que é final. Tudo bem? Então, e também, por exemplo, quantos ml eu tenho que pegar de tal solução para chegar num volume X e numa concentração Y? Se você vai pegar a tantos ml de tal solução inicial, é o volume inicial. Então, sempre prestando muita atenção com esse joguinho de palavras aí que vai ter. Tudo bem? Aqui, gente, a gente diluiu, então. A gente só pegou o que já tinha antes e colocou solvente, beleza? O que que acontece? Eu também posso misturar duas soluções, mas as soluções são do mesmo soluto, beleza? Então vamos lá, eu gosto de dar exemplo com suco, gente. Eu adoro almoço, é minha hora favorita, adoro um suquinho, então eu dou exemplo só com suco. Eu fiz um suco de laranja ontem, aí ele não acabou, mas sobrou muito pouco. Aí eu vou fazer outro suco de laranja hoje e eu vou misturar os dois para aproveitar, porque não dá para ficar indo no mercado toda hora com o coronavírus aí à solta, né? Então, eu vou misturar duas soluções diferentes, só que são do mesmo soluto. Que eu vou misturar suco de laranja com suco de laranja, tudo bem? Então, o que que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o meu suco de ontem. Então, ó, eu tenho um suco.
com uma concentração inicial, que tem um volume inicial e que tem uma massa de soluto inicial também, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 solutinhos. Aí eu vou misturar ele com o suco que eu fiz hoje. O suco que eu fiz hoje, ó, tem 3 solutos e também tem o volume dele. Então, ele tem a concentração dele, o volume dele e a massa dele, beleza? Quando eu misturo esses dois, eu vou chegar num resultado final, certo? O que que aconteceu aqui, ó? Os volumes se misturaram, mas o volume desse aqui nada mais é do que a somatória do volume desse com o volume desse. E os solutos também se misturaram, ó. Eu tinha 5 aqui, eu tinha 3 aqui, aqui eu vou ter 8, porque eu somei os dois. Tudo bem? E aí eu vou ter uma outra concentração, porque é outra situação. Como que a gente consegue resumir essa situação? Por essa fórmula matemática aqui, simples também, ó. Concentração de 1 vezes o volume de 1, mais a concentração de 2 vezes o volume de 2, é igual à concentração de 3 vezes o volume de 3. Beleza, gente? Tranquilo? É isso, basicamente, essa segunda fórmula, que é quando eu tenho diluição, perdão, quando eu tenho mistura de dois solutos iguais. Beleza? Como ninguém falou nada, eu acredito que esteja beleza, tá? Então eu vou. Por que não usar massa? Porque, querendo ou não, a massa já está meio que implícita na fórmula da concentração. E também não tem uma explicação, tipo assim, por que que não usa, sabe? Essa é a relação, é a fórmula matemática que eles fizeram. Deve ter uma demonstração disso aqui, só que deve ser uma demonstração, assim, monstruosamente assustadora. Então a gente só traz, assim, o pá, é isso. Beleza? Mas eu coloquei a massa aqui só para vocês terem noção. Às vezes pode ser que ele não te dê a concentração, por exemplo, mas te dê a massa. Aí você sabe que concentração é igual a massa sobre volume. Beleza? Tranquilo? Aí, gente, o que acontece? Aqui nós misturávamos solutos iguais. Aqui nós vamos misturar solutos diferentes. O que que acontece quando eu misturo dois solutos diferentes? O que acontece quando eu misturo duas coisas diferentes? Esse processo de misturar duas coisas diferentes, de misturar dois solutos diferentes, é chamado de titulação. A titulação é um negócio assim que eu realmente não sei porque vocês aprendem isso no colégio, porque a gente usa bastante na química. E, tipo assim, é um problema extremamente químico chato para quem não gosta de química. Então, é muita forçação de barra passar para vocês. Mas ele costuma aparecer e ele tem várias pegadinhas no meio, então eu trouxe para vocês. Eu tentei trazer da forma que fique mais claro para vocês e não fique difícil de entender, tudo bem? A titulação, gente, é quando nós misturamos dois solutos diferentes. E aqui, como que ela vai aparecer? Ela vai aparecer por meio de uma reação ácido-base. Vocês sabem reação ácido-base, a gente viu antes das férias. A reação ácido-base nada mais é do que uma reação de neutralização. Então, a gente vai formar um sal e uma água, lembram? Ah, professora, eu não lembro. Fica tranquila, na titulação eles não cobram a reação em si, eles cobram só que você entenda como ela funciona, que é o que a gente vai ver agora. Beleza? O que que é a titulação? Vamos lá entender. A titulação é por meio dessa aparelhagem aqui que a gente vai fazer. E o que que acontece? Eu tenho um ácido e eu tenho uma base, beleza? Só que dentre esses dois, eu não sei a concentração de um deles. E você não saber a concentração de alguma coisa que você tem no seu laboratório é extremamente perigoso. Porque aquilo lá pode ser muito concentrado e fazer mal, ou aquilo lá pode ser pouco concentrado e você não precisa se preocupar tanto, mas você tem que saber a concentração daquilo. Então vamos supor que eu tenho um ácido que eu não sei a concentração dele. Perigoso. Mas eu tenho uma base lá que eu sei a concentração dela. E aí eu posso misturar os dois de alguma forma que eu descubra a concentração do ácido que até então eu não sabia. Então, o que que você vai fazer? A gente tem aqui nesse aparelhato aqui três coisas importantes. Tem um textão aqui, mas eu vou resumir para vocês. A gente tem uma bureta, que é esse canalzinho aqui. E o que que ela tem? Ela tem uma torneirinha aqui que a gente abre e fecha. A gente tem um Erlenmeyer, que nada mais é do que esse frasco aqui. E a gente tem esse suporte aqui, que é onde as coisas vão ficar em cima. A bureta tá presa aqui, ó.
que a gente vai fazer? No exemplo que eu dei para vocês, eu não sei a concentração do meu ácido. Aquilo que eu não sei a concentração, eu coloco aqui no Euler-Meyer. Tudo bem? Eu conheço o volume daquilo ali, porque eu coloquei 10 ml dele. Eu coloquei 5 ml. Eu que coloquei. Então, eu sei o volume dele. Mas eu não conheço a concentração dele. Então, aquele que vai no Euler-Meyer é o volume conhecido, mas concentração desconhecida. Tudo bem? Aí, a base que eu peguei lá no meu laboratório, que eu sei a concentração dela, eu vou colocar aqui na bureta. E o que a gente vai fazer? A base que tá aqui, gente, no meu exemplo é base aqui, ácido aqui. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim, tá? Se você tem uma base e você não sabe a concentração dela, ela vem aqui no Euler-Meyer. O que tem que ter na cabeça? Quem eu não sei a concentração vai no Euler-Meyer. Quem eu sei vai na bureta. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai antes de mais nada, né? Tá. O ácido e a base vão se misturar e eu vou fazer o quê? Vou esperar formar um sal lá? Eu vou esperar eu ver o sal formando? Não. A gente sabe que o pH do ácido é menor que 7, certo? E a gente sabe que o pH da base é maior que 7. Aí, quando eles se reagem, eles vão se neutralizar, que chama reação de neutralização, tudo bem? E quando eles se neutralizam, o pH fica neutro. Então, o pH fica lá no intermediário novamente. Como eu consigo ver visualmente que o meu pH mudou? Usando indicador. Vocês lembram que a aula de ácido base, no final da aula de base, eu falei sobre indicador com vocês. Eu montei um negócio de pH natural lá com vocês, certo? Que ficou, nossa, perfeito. Mentira, ficou bem ruinzinho, mas nas minhas condições é o que deu para fazer, para ilustrar para vocês. Então, vocês lembram que a gente tinha visto? Fenolftaleína, lembra? Azul de bromotimol, eu comentei com vocês. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu ácido que está aqui, ou a minha solução que está aqui, e eu vou pingar o indicador nela. O que acontece? Quando eu pingar o indicador nela, eu tenho um vídeo disso, inclusive, eu vou mandar lá no grupo para vocês verem uma titulação ao vivo e a cores. Quando eu pingar o indicador nela, ok, não vai acontecer nada no primeiro momento. Aí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a colocar a base no ácido. E coloco, e vou mexendo. Vai chegar uma hora que nesse meu exemplo, por exemplo, eu pinguei fenolftaleína, por exemplo. Que é a titulação clássica é essa, gente. Vai chegar uma hora que essa minha solução daqui de baixo vai mudar de cor. Ela vai ficar rosa. No momento que ela ficou rosa, eu fecho a minha bureta, porque quer dizer que o meu ácido foi neutralizado. Então quer dizer que o meu pH aqui não é mais ácido, agora ele é neutro. Tudo bem? Nossa, professora, para que tudo isso? A gente vai ver agora no próximo slide. Fiquem calmos. Eu só tô explicando a teoria para vocês para não chegar lá com a conta de paraquedas. O que está aqui embaixo, os exercícios chamam de titulado. Então, aquele que eu não sei a concentração é chamado de titulado. Aquele que eu sei a concentração é chamado de titulante. Tudo bem? O que vai acontecer aqui? Eu trouxe um exemplo para vocês, o exemplo clássico do HCl com NaOH. O que a gente tem que saber aqui? Gente, a gente tem que saber balancear a equação, que eu ensinei vocês lá atrás. E quando a gente trabalhou com sal, eu também ensinei vocês. Para balancear uma reação ácido-base, o que eu preciso ter? O número de Hs, vamos lembrar, tem que ser igual ao número de OHs. Lembram? Eu espero que sim, que lembram. Quem não lembra, vamos lá assistir a aula de sais de novo. O número de H tem que ser igual ao número de OH, beleza? Nesse caso aqui é igual? É. Tá balanceado? Tá. Então, beleza. Já que tá balanceado e eu sei que vai ocorrer uma neutralização aqui, eu posso afirmar que o número de mols de ácido é neutralizado pelo mesmo número de mols da base. Por quê? Porque é 1 para 1 a minha reação. Se é 1 para 1, eu posso dizer que o número de mols deles são iguais na hora de neutralizar. Beleza? Tá. Aí o que acontece? A gente vai trabalhar com concentração aqui, né? Porque a aula é de concentração. Então, eu não vou usar número de mols. Eu vou usar aqui. A gente não sabe que a concentração molar
é igual ao número de mols sobre o volume. Então, eu vou isolar esse número de mols, vou passar esse volume multiplicando para cá. Então, eu substituo isso aqui por concentração molar do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração molar da base vezes o volume da base. Vamos lembrar uma coisa aqui. Isso aqui eu sei. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês? Eu coloquei no Erlenmeyer 10 ml, 20 ml. Eu coloquei a quantidade que eu quis. Então, o volume do ácido, aqui no meu exemplo, eu sei. Lembrando que eu tô falando de ácido, gente, mas o volume daquilo que tá no Erlenmeyer. Tudo bem, eu sei. A concentração daquilo que está no Erlenmeyer, eu não sei. É isso que a gente vai descobrir. Então, essa aqui é a minha incógnita. A concentração da base, eu sei, porque eu peguei uma quantidade de base, que eu peguei uma base que eu conhecia lá no meu laboratório. E o volume da base, eu sei. Eu sei, porque, ó, eu enchi a minha bureta, por exemplo, minha bureta de 10 ml, eu enchi ela. Aí ela foi caindo, pingando, pingando, pingando. Aí eu vi que eu gastei 5 ml para neutralizar meu ácido. Então, esse é o volume da base que eu vou usar. Como que os exercícios trazem isso? Eles trazem assim. Numa reação ácido-base, gastou-se 5 ml do titulante para neutralizar o titulado. Então você sabe que gastou 5 ml de quem estava no Erlenmeyer de quem estava na bureta, perdão, para neutralizar quem estava no Erlenmeyer. Beleza? Mais uma vez, gente, o português aqui, ó, na hora de interpretar o exercício é extremamente importante, ok? Tá, mas e quando a minha solução. Gente, vocês têm dúvida que vocês estão muito quietos, esse assunto aqui é bem complicado, ninguém tá falando nada, eu tô preocupada. Então, falem pra mim aí se tá ok. Tá acabando a aula já, gente, só falta essa segunda parte aqui e um exercicinho tranquilo. Então, se manifestem aí. Às vezes eu acho que vocês largaram, vocês deixaram a aula aberta e foram embora, sabe? Porque ninguém fala nada. Meu Deus do céu. Tá bom, ninguém vai falar comigo. Tá bom, então. Então, beleza, gente. Vamos lá, então. Pessoal, essa reação aqui, ó, tá balanceada? Falem pra mim. O número de Hs que eu tenho no ácido é igual ao número de OHs que eu tenho na base? Hein? Como que vai ser aqui? Não é, certo? Por quê? Porque eu tenho dois Hs aqui, ó, H2. Eu tenho dois Hs ionizáveis, dois Hs que viram ácido. E eu tenho só um OH. Então, isso aqui não tá balanceado. Eu preciso colocar um, dois aqui para balancear. Beleza? Isso aqui a gente já viu lá N vezes esse ano. O que eu consigo concluir disso aqui? Que 1 mol de ácido está para 2 mols de base, certo? Só que o que isso significa? Vamos pensar assim, gente, é uma reação de neutralização, não é? Então, para igualar isso aqui, eu preciso dizer que para neutralizar a base, eu preciso de 2 mols de ácido para neutralizar 1 mol da base. Faz sentido para vocês? Porque, ó, eu não tenho o dobro de base. Então, para neutralizar essa quantidade de base que eu tenho, eu preciso de 2 vezes mais ácido nela. Certo? Isso, quando eu era aluna, demorou muito para fazer sentido na minha cabeça. O que eu fazia? Eu via a proporção, então eu sei que é 1 para 2, e aí eu fazia uma regra de 3. Eu sei que na titulação o número de ácido tem que ser igual ao número da base, certo? É o contrário? Não, então, aí que tá. Não é o contrário, porque pensa assim, ó. Eu tenho, eu tenho uma quantidade de mols da base, certo? Que no caso aqui são 2 mols. Aí aqui a gente vai estar fazendo nossa neutralização, certo? Eu vou estar pegando essa base e vou estar neutralizando com o ácido. Vamos ver, ó, se faz sentido aqui, ó. Eu tenho 2 mols do. Tá, então beleza. Ai, meu Deus do céu, o EAD é ótimo. Então, gente, é isso, entenderam? Eu tenho uma quantidade de mols da base que eu preciso pegar o ácido e neutralizar. Como aqui eu tenho o dobro da base, eu preciso na hora de igualar esse número de mols, eu preciso do dobro da quantidade de ácido do que eu tenho da base para conseguir neutralizar ela. Tudo bem?
Pra quem não consegue entender assim, tipo, não faz sentido, até meu segundo ano de faculdade não fazia sentido isso pra mim. O que que eu fazia? Uma regra de três. Então, eu pegava a proporção, que é isso aqui. Então, eu sei que eu tenho 1:2, porque eu balancei a equação. E eu sei que o número de mols de ácido tem que ser igual ao número de mols da base. Eu colocava ácido embaixo da base. Aí eu cruzava em cruz. Aí o 2 vem pro ácido e o 1 vai pra base. Beleza? Quem tiver dificuldade na hora de fazer exercício, manda um oi lá pra mim, tá? Dessa forma, gente, é só a gente continuar substituindo, mas prestando atenção a esse 2 que tá aqui. Então, vai ficar duas vezes tananã, tananã, igual a tananã. Ok? Então, gente, a titulação é isso, basicamente. Eu vou colocar um exercício para vocês na lista, vou procurar algum que caiu no vestibular. E aí, se vocês tiverem dúvidas, me avise. Para finalizar a aula, eu trouxe um exercício, gente, é a última coisa. Eu trouxe um exercício só para treinar. Opa, vamos voltar aqui que surgiu dúvida. Um instante, então. Sim, tinha que balancear, que foi o que a gente fez, ó. Até aqui, ó, não estava balanceado. Aí aqui a gente balanceou, descobriu a proporção e aplicou essa proporção na neutralização. Tudo bem? Ah, então beleza. Tranquilo? Então tá. Exercício, então, gente. Imagina, querida. Exercício pra gente treinar. Do Enem também. Um pediatra prescreveu um medicamento na forma de suspensão oral. Ah lá, gente, exercício com remédio, farmácia, concentração sempre. Para uma criança pesando 16 quilogramas. De acordo com o receituário, a posologia seria de 2 gotas por quilograma da criança, em cada dose. Ao adquirir o medicamento em uma farmácia, o responsável pela criança foi informado que o medicamento disponível continha um princípio ativo diferente daquela prescrita pelo médico, conforme mostrado no quadro. Então, gente, ó, o que o médico prescreveu era de 5 miligramas por gota, e o que tinha disponível era de 4 miligramas por gota, então era menos concentrado. Quantas gotas do medicamento adquirido a criança deve ingerir de modo que mantenha a quantidade do princípio ativo receitada? Então, assim, ela vai comprar esse que é mais diluído, que a concentração é menor, mas ela tem que tomar a mesma quantidade, certo? Então, a gente tem que pensar, ó, metade do exercício é conta, que a gente acabou de ver, e a outra metade é um pouquinho de lógica. Então, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, é 2 gotas por quilograma, certo? E a criança pesa 16 quilogramas. Então, ela teria que tomar 32 gotas, que foi. Só que ela teria que tomar essas 32 gotas na concentração que o médico passou, que era de 5 miligramas por gota. Beleza? Mas o que acontece? Não tem essa de 5 disponível, só tem a de 4. Então, inicialmente, o médico falou que a concentração do remédio era de 5 e ela tinha que tomar 32 gotas, certo? Mas a concentração do remédio que tem disponível é de 4. Quantas gotas será que ela tem que tomar? Tudo bem? Detalhe importante que eu não comentei lá. Gente, essa concentração aqui tem que estar na mesma unidade que essa aqui. Esse volume aqui tem que estar na mesma unidade que esse volume aqui. Beleza? Como aqui está em miligramas por gota, aqui também é miligramas por gota. Como aqui é gota, aqui também vai ser gota. Cuidado na hora de fazer, porque isso pode fazer com que o exercício mude inteiro, tudo bem? Dessa forma, a gente descobre que ela tem que tomar um remédio, tem que tomar 40 gotas agora dessa concentração nova, que é a letra B. Tudo bem, pessoal? Vocês acharam muito difícil? Vocês viram, ó que ridículo, ó. Fórmula, fizemos 3 continhas aqui, acabou o exercício. Beleza? É basicamente isso, gente. Então, ó, a aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Tipo assim, vocês podem ter feito todo sentido para vocês agora, que a teoria é basicamente isso. E na hora de fazer conta, na hora de colocar em prática, vocês terem dificuldade, é normal com esse assunto. Aí me mandem mensagem, tá? Falem, professora, não consegui entender tal coisa, nananana. Eu demoro para responder, gente, mas eu respondo, eu juro, tá? Eu demoro assim, um dia, 3 dias, mas uma hora eu vou responder, eu prometo. Beleza? Guardo todos vocês no meu coração, então vocês podem me procurar sempre que vocês precisarem, ok? A aula era isso. Até semana que vem. E
Gente, esse conteúdo é isso, tá? Semana que vem a gente vai ver uma coisa nova daí. Então, quem teve dúvida, quem teve dificuldade, me procurem. E é isso, queridos. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês.